Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, mais um assunto aí interessantíssimo, que é como estudar por questões. Lembrando, para quem não me conhece, sou Felipe Araújo, professor de contabilidade e também coach para concurso, e já fui aprovado em vários concursos, como por exemplo, auditor da Receita Federal, do qual fui servidor por 1 ano e 4 meses, analista da Receita Federal, também fui servidor, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e atualmente sou auditor fiscal da Cefaz Piauí, do qual, no resultado final, após o curso de formação, fiquei em primeiro lugar. Com base nessa minha experiência, venho trazendo para você que está nos assistindo vários vídeos e a nossa série do zero até a aprovação. Como estudar da forma correta. E hoje vamos explicar como você estuda por questões. Ou seja, o passo a passo. Lembrando, claro que no início é normal que você erre várias questões e seu rendimento seja talvez abaixo de 50%. Mas com o passar do tempo, esse rendimento ele tende a aumentar se você utilizar as técnicas que vou ensinar aqui. E claro que se você tem dúvida se esse método funciona e quando você deve utilizar, você tem que assistir o nosso vídeo, tá certo? Do estudo reverso. Estudar somente por questões funciona? Então é importante que você tenha uma base disso para você entender quando vai utilizar esse método. Pessoal, primeira dica, você vai ter que pegar, tá certo? Um bom curso de questões comentadas ou utilizar um sistema de questões comentadas que tenha principalmente comentários de professores, porque a gente vai necessitar desses comentários para que você consiga entender, absorver os conteúdos e avançar na matéria. Mesmo que seja também um livro ou um curso de teoria, você vai focar inicialmente em responder as questões, tá? Claro que no curso do professor, por exemplo, o meu, eu tenho um curso de resumo mais questões comentadas, que eu já faço direcionado no seu concurso ou na sua banca. No sistema de questões, você vai ter que filtrar isso por banca do seu concurso, para que você possa ter um entendimento melhor de como a banca vai cobrar aqueles assuntos daquelas disciplinas, tá certo? Além disso, no sistema de questões, você também tem que filtrar as questões com base no mesmo nível de cobrança do seu concurso, tá certo? Não adianta você fazer só as questões mamão com açúcar e aí, quando chegar no dia da prova, pega aquela pancada, porque estudou questões de níveis, né, mais fáceis. Você tem que utilizar os níveis iguais ao do seu concurso ou até superior. Claro que essas questões mais fáceis você também vai estudar porque ela pode ser cobrada, tá certo? Mas é importante que você mantenha aí o nível do seu concurso, seja área policial, saúde, fiscal, tá? Jurídica e assim por diante, tá bom? Então, primeiro ponto, você vai ter que escolher esse material, que pode ser um livro, pode ser um PDF, pode ser um livro de teoria e questões, pode ser somente questões comentadas ou sistema de questões. Mas você vai priorizar em responder questões. Beleza, Felipe, fui lá, fiz a lista de questões de um assunto ou de uma aula e aí verifiquei que eu tive um desempenho de 40%. Qual o próximo passo? Pessoal, durante esse estudo, é importante que você já vá anotando os erros. O caderno de erros é um caderno que eu diria, entre aspas, né, no sentido bom, matador de questões, tá certo? Então, esse caderno de erros é muito importante. Além disso, durante o estudo, você vai errar as questões e você vai observar que existe ali já assuntos que são mais cobrados, tá certo? Então, você vai, se necessário, se observar que teve muitas dificuldades, estudar a teoria somente daqueles pontos que você errou. Com isso, você já ganha tempo e tem uma aprendizagem acelerada
e uma aprovação mais rápida. Ao invés de estudar toda a aula de 50 páginas, talvez você estude ali somente 5 páginas, tá bom? Então é importante que você faça isso, que você, tá certo? Reveja essa teoria. Felipe, e depois, com o tempo? Pessoal, então, vamos lá. Você escolheu o material, tá? Ponto 1. Ponto 2, você respondeu as questões e aí foi lá e depois, tá? Durante as questões, anotou os seus erros, os principais. Depois, você voltou na teoria e estudou aquilo que é mais importante. E aí, por último, a ideia é que você, por meio da repetição, você refaça as questões que errou, tá certo? E aí, coloque sempre questões novas para verificar se você está conseguindo aprimorar os seus conhecimentos. Claro que, depois disso, você não tem que passar 5, 6 vezes fazendo a mesma forma. Então, estudei um assunto, depois dei uma olhada na teoria, refiz as questões e coloquei questões novas, e você vai avançando utilizando o mesmo método. Claro que a cada 2, 3, 4 assuntos, ou a cada 3 aulas, em média, você tem que dar uma parada e verificar se lembra o que já estudou por meio de um resumo, que seria o seu caderno de erros, tá certo? E também refazer algumas questões. Felipe, eu posso repetir questões? Claro, tá? Não tem problema. Teve questões que eu repeti mais de 7 vezes ao longo do estudo e eu cheguei na prova e ela estava lá e eu tirei nota 10. Tranquilo? Então, resumindo, como vai ser mais produtivo o seu estudo somente por questões? Escolha um material que pode ser do professor ou um sistema de questões. E se for um sistema de questões, utilize os filtros corretos, que o professor já vai fazer. Eu já faço isso. Como, Felipe? Utilizando questões da banca do seu concurso e questões recentes, tá? Você pode até colocar questões de outras bancas, não tem problema, mas a prioridade é do seu concurso, tá certo? Questões do mesmo nível do concurso que você vai fazer, tá certo? Inclusive, durante esse estudo, você vai observar, por exemplo, como a banca CESP cobra as questões. E aí você pode colocar ali até um resumo das anotações de todas as afirmativas que o CESP entende naquela disciplina, naquele assunto que são certos. Beleza, Felipe, depois eu vou fazer as questões, tá bom? E vou, durante a anotação das questões, fazer o meu caderno de erros. Terceiro ponto, eu vou rever a teoria daqueles pontos que eu tive mais dificuldades e vou avançando na disciplina. E, além disso, eu vou lembrar de refazer as questões, tá certo? Que eu errei e colocar novas questões. Beleza? Se você gostou, pessoal, curta aí. Você já utilizou esse método? Comente aqui também para a gente entender todo esse processo. Sucesso, abraço e bons estudos!